O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Saúde e bem-estar são elementos que conectam com a conversa do último EP com a Carla Zorzanelli. E não só isso, também a conexão com o meio em que o sujeito está inserido em nuances de identidade e percepções mais profundas que simplesmente visitar um lugar na natureza, uma área protegida. Abrimos espaço aqui para a interpretação ambiental, uma ferramenta de comunicação muito legal e poderosa, como a Rayane a chama, e que pode transformar a experiência de quem promove a visitação e de quem visita uma unidade de conservação da natureza. Quem vai nos levar para um passeio nas cavernas do Peruaçu pelas lentes da interpretação ambiental é a Rayane de Mello Viana. Vamos para o EP Nas Cavernas do Peruaçu, guiada pelas lentes da interpretação ambiental, e conhecer a experiência da Rayane no paraíso milenar, ecológico e histórico, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no norte de Minas Gerais, entre os municípios de Itacarambi, Januária e São João das Missões. OrganaCast, comunicação e natureza num play. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um OrganaCast. Eu sou a Ana Celina e hoje a conversa vai ser com a Rayane de Mello Viana. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre interpretação ambiental. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho a Rayane. Ela é analista ambiental do ICMBio, o Instituto Chico Mendes, de Biodiversidade. E onde é que... Agora eu vou pedir para ela se apresentar. Onde é que você está agora? Que você estava, na região do Pará e agora você mudou, né, Rayane? Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente de você. Olá, Ana Celina. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Eu sou a Rayane Viana. Como você bem disse, eu sou analista ambiental. Eu sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, mas desde 2014 eu venho atuando, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e a gente vive aí nessa vida peregrina, Em 2014, quando eu comecei a trabalhar no ICMBio, eu trabalhava no Parque e na APA Cavernas do Peruaçu. Fiquei lá até 2019, que é onde eu vou ter a oportunidade de apresentar um pouco das experiências que eu pude vivenciar lá. Aí, em 2019, eu fui para o NGI Trombetas, que fica lá no oeste do Pará, ajudando na gestão da Reserva Biológica do Rio Trombetas e na Floresta Nacional Saracataquera. E agora, recentemente, me mudei aqui para o extremo sul da Bahia, onde eu estou atuando na gestão do Parque Nacional Histórico do Monte Pascoal. E aí, falando um pouco mais sobre mim, eu sou engenheira florestal, tenho mestrado em Ciências de Florestas Tropicais, tenho algumas formações em interpretação ambiental, então já participei do curso de guias interpretativos e exposições interpretativa pela USAID, sou guia interpretativa certificada pela ANAI
que é a Associação Nacional de Interpretação dos Estados Unidos, e faço parte da equipe técnica ampliada da interpretação ambiental do ICMBio. E atuo como instrutora, né, no curso de interpretação ambiental e técnicas de excelência no atendimento ao visitante para condutores das unidades de conservação. E por último, mas não menos importante, eu sou esposa e mãe de 2 filhos, a Maria Flor e o Caetano. Ai, que delícia! Tantas experiências bacanas, que você tem uma experiência super legal, né, da interpretação ambiental. E já entrando nela, acho que antes de você falar exatamente, né, objetivamente o que seria, conta pra gente, que é bem curioso, né, sobre a interpretação ambiental na nossa vida. Eu ouvi dizer que ela está na nossa vida desde sempre. Como é que é isso, Rayane? A interpretação ambiental, ela está no DNA da humanidade, né? Desde que nós nos entendemos, enquanto sociedade, a gente já começou a interpretar o ambiente que a gente vive. E essa ação de interpretar, de tentar entender os recursos que a gente tem ao nosso redor e de tentar comunicar isso, né, aos nossos, desde que isso começou, desde que a gente foi se estruturando enquanto um ser social, a gente foi aos poucos amadurecendo cada vez mais essa nossa habilidade. Então, a interpretação ela é inerente à história da humanidade, porque como nós somos seres sociais, a gente precisou desenvolver as nossas habilidades de comunicação. Então, como a gente se organiza em grupo, a gente precisa se comunicar o tempo todo, e por isso a função de intérprete ela é tão antiga, né? Interpretar os recursos que a gente tem nesse ambiente foi o que garantiu a nossa sobrevivência. E a partir da comunicação, a partir da linguagem, a gente pôde ir transmitindo esses saberes e, com isso, foi garantindo a perpetuação da nossa espécie e, consequentemente, da nossa cultura. Então, a gente tem, né, por exemplo, como a gente vai estar falando aqui do estudo de caso específico do Peruaçu, que a gente tem aqueles sítios arqueológicos, aquelas pinturas rupestres que remontam a uma ocupação humana de mais de 10 mil anos atrás, né? Então, tudo isso são formas que as sociedades, que os seres humanos vêm buscando de estar se comunicando, de estar passando para frente todo esse conhecimento com base no que tinha ali no ambiente. Então, a gente tem desde as pinturas rupestres, que acompanham a história da humanidade, como a gente tem também a interpretação ambiental ao longo da nossa vida, né? Em que a gente também precisa estar reproduzindo essas nossas formas de ser e de estar nesse mundo e de continuar vivendo em sociedade. Rayane, e é muito interessante, né? E quando você fala assim, dos recursos naturais, né? Os bens, eu gosto de chamar de bens naturais, inclusive, né? Até dos nossos antepassados, ancestrais, é curioso, dá? Porque assim, na nossa vida, né, nessa altura aqui do século XXI, já está tão assim automático, né? Enfim, temos também totalmente outra configuração de acesso, né, a esses bens e às vezes até sem valorizar de fato, né, a essa abundância, esse presente, da onde vem. Então, assim, conta pra gente um pouquinho assim, né? Acho que ilustrar um pouquinho que recursos são esses, né? Como é que essa dinâmica de interpretação ambiental nesse momento. Isso, porque pensando no contexto, né, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, eles tinham que conhecer muito bem o ambiente onde eles estavam, né, para assim ter a sobrevivência garantida. Então, toda essa abundância que você falou, que a natureza nos traz e nos fornece, eles tinham que conhecer da melhor forma possível. Então, eles tinham que saber como que era o regime das águas, seja dos rios, seja a dinâmica das chuvas, né, para eles poderem explorar, usar da melhor forma possível o que a natureza fornecia, para assim eles irem sobrevivendo, né? Falar de uma forma tão trivial para a gente é mais difícil, porque a gente abre a torneira e a água está lá, né?
Mas imagina há dezenas de milhares de anos atrás como que os nossos antepassados tinham que descobrir e aprender tudo isso, né? Então eles foram interpretando e a partir dessa interpretação eles foram passando isso para frente. Então saber como que eles tinham que trabalhar o solo para poder produzir, quais árvores, quais espécies vegetais eles tinham ali, quando que elas floresciam, quando que elas frutificavam, qual sabor que cada um deles tinha, né? Quais animais vinham comer daqueles frutos para eles verem quais animais eles também poderiam consumir, quais couros eles poderiam obter daqueles animais, os dentes para fazer colar, para fazer ferramenta, né? Então, tudo isso, a gente pensar com essa racionalidade de hoje, do século XXI, do pessoal, dos nossos ancestrais lá atrás, é um exercício que demanda de nós um pouco mais de energia, né? E a interpretação ambiental, ela bebe dessa fonte, né? De saber como que, desde esses tempos passados até hoje, a gente foi traduzindo, a gente foi revelando todos os conhecimentos, todos os bens que a natureza nos dava, nos fornecia de graça, a partir daí a gente pensar formas de se manifestar nesse mundo, né? Num ambiente onde os nossos antepassados passavam mais frio, eles tinham alguns recursos. Num lugar mais tropical, como é o caso do Brasil, a gente tinha outros recursos, outras abundâncias. E tudo isso foi andando em paralelo na história da humanidade, né? Então, por isso que a interpretação ambiental, ela remonta a isso. E por isso que essa experiência que eu trago do Peruaçu, ela acaba sendo muito rica e acaba sendo muito fácil da gente trabalhar a interpretação ambiental lá. Porque como ela é um sítio arqueológico a céu aberto, a gente consegue o tempo todo tá remontando essa história da humanidade e remontando, fazendo essa relação, né, dos nossos ancestrais com a nossa vida nos dias de hoje. Porque mesmo a gente abrindo uma torneira e a água estando lá, a gente ligando o gás e tendo fogo, né? Tudo isso surgiu de tempos atrás. Tudo isso surgiu dessa leitura do ambiente, desses bens que a natureza nos fornece. Então, também é uma forma da gente honrar toda essa história e nos conectar com o que nos faz humanos de verdade, né? Mesmo com toda a evolução da história, com toda a tecnologia, a gente ainda precisa de que nossas necessidades básicas sejam atendidas. Então, igual os nossos antepassados antigamente precisavam de água, abrigo, comida, fogo, com toda a tecnologia, com toda a suposta evolução que a gente atingiu em pleno século XXI, a gente também precisa continuar tendo essas mesmas coisas básicas, né? A gente também precisa de água, de abrigo, de comida, a gente precisa do fogo para isso. E além das nossas necessidades, para além do físico, né, do emocional, as nossas necessidades continuam sendo a mesma. A gente continua precisando de cuidado, de amor, igual os nossos antepassados também foram construindo essa relação para sobreviver mesmo enquanto sociedade. Então, é muito legal rememorar tudo isso. E eu sou muito feliz de trabalhar com essa ferramenta que me permite estar o tempo todo fazendo essa conexão e de ter tido essa experiência nesse local que é propício para a gente fazer todas essas reflexões. É perfeito. A gente vai chegar lá. Olha só, né? Conta pra gente então, Rayane, sobre assim um pouquinho, né, das interfaces, da interface da interpretação ambiental com as áreas protegidas, né, as unidades de conservação, como que a interpretação ambiental então agrega para essas áreas, né, para esses territórios. Tá. Bom, como a gente pôde falar um pouco, né, inicialmente, dá para perceber que a gente busca interpretar as coisas que são importantes para nós, coisas que nós valorizamos. Então, a natureza, a nossa história, a nossa cultura. E o fato da gente ter criado, né, esse conceito e essa ferramenta para a conservação ambiental tão importante que são as áreas protegidas,
mostra como esse conceito é importante para a gente. E essas áreas protegidas, normalmente, elas são áreas que trazem algum valor muito importante consigo para a sociedade, né? Então, pode ser que sejam esses bens naturais, esses recursos da natureza que você bem falou, pode ser algum conjunto cênico muito bonito, pode ser porque guarda algum símbolo nacional muito importante, pode ser porque traz algum conhecimento tradicional associado que precisa ser preservado, ou mesmo porque tem a ocorrência de uma espécie ali que precisa ser muito protegida, porque senão ela vai ser perdida. Então, as áreas protegidas, elas existem porque elas são importantes, porque elas têm em si algum valor. E então, quando algum significado único, né? E esse significado pode ser tanto para aqueles moradores locais, como para um país inteiro, ou para a humanidade como um todo. Então, quando cria uma área protegida, a intenção é você realmente salvaguardar aquele bem que tem ali. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais essas áreas protegidas, porque elas trazem consigo valores coletivos de uma sociedade. Então, como eu sou gestora de áreas protegidas, né, trabalho no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que tem como principal missão cuidar dessas áreas protegidas, eu, enquanto gestora, eu me sinto na missão de criar oportunidade para que as pessoas criem os seus próprios significados e conexões com esses lugares especiais. Porque se essas áreas protegidas, elas protegem valores e nós gerimos essas áreas, eu acredito que nós gerimos também esses valores. Então, a gente tem que ter ferramentas efetivas para proteger essas áreas, né? E existem várias ferramentas que a gente já conhece para proteger essas áreas, né? Tem a legislação ambiental, a educação ambiental, a fiscalização. E aí, dentre elas, a gente acredita que a interpretação ambiental também é uma ferramenta importante, porque ela é, antes de tudo, uma ferramenta de comunicação. Exatamente, Rayane. E por esse fato, né, dela ser assim também uma ferramenta de comunicação, né, eu vejo que ela fortalece, né, consequentemente, então, a gestão dessas áreas, né, propriamente ali a capacidade de gestão, né, dessas unidades de conservação, né, assim como, enfim, a própria comunicação como uma ferramenta, como você traz. E interessante, né, e falando nisso, né, que ela é uma ferramenta de comunicação, vamos falar um pouquinho dessa questão mesmo, né, da linguagem e da interpretação ambiental, que eu sei que elas, como você já mostrou, né, já trouxe aí vários elementos, né, que elas têm aí uma conexão, e como é que é essa relação entre isso, de interpretação, né? Somos bons intérpretes atualmente, Rayane? Então, aí é que está a grande questão, né? Pode ser sincera, hein? Eu acredito que a gente tem uma ferramenta potente nas mãos, mas que a gente precisa trabalhar ela melhor, né? E o intérprete, ele quer fazer a diferença. Ele quer que todo mundo valorize aquela coisa que ele está valorizando. Ele quer que as pessoas vejam a importância naquilo que é importante para ele. Mas nós, enquanto gestores, né, enquanto ambientalistas, temos falhado muito. Nós precisamos melhorar muito a nossa comunicação. A gente tem que saber como usar isso ao nosso favor, né? E aí a interpretação ambiental, ela traz alguns elementos que podem nos ajudar a melhorar essa nossa capacidade, porque a gente acredita que, sendo melhores intérpretes, a gente vai aumentar o entendimento da sociedade sobre a importância das áreas protegidas, dos bens que a natureza nos oferece. E por meio desse entendimento, a gente vai
gerar um maior apreço da sociedade por essas áreas e por esses bens, e assim, dessa forma, a gente vai ter mais pessoas nos ajudando a proteger esses recursos. Só que para conseguir fazer isso, a gente precisa relacionar esses bens, esses recursos, esses valores com a nossa própria vida, para que assim as pessoas sejam mais diretamente sensibilizadas e assim a conservação possa ganhar mais aliados, sabe? Então, a gente precisa melhorar a nossa linguagem e a interpretação ela tem esse papel de provocar as pessoas a criarem os seus próprios significados sobre aquele recurso e assim se conectar com ele de uma forma pessoal, né, de uma forma direta, trazer os seus significados para aquele recurso e assim trabalhando o lado emocional e o lado intelectual, gerar esse engajamento que é tão importante para a gente conseguir sensibilizar as pessoas quanto à importância para a conservação. Tem até um exemplo que a gente traz, né, copiando um pouco um autor, o Georges Monbiot, que ele usou na coluna do The Guardian, que ele fala que se Moisés tivesse prometido aos israelitas uma terra onde fluem secreções mamárias e vômito de inseto, as pessoas não teriam seguido Moisés até Canaã, né? Até Canaã, que é a terra prometida. Embora isso que a gente falou signifique leite e mel, eu duvido que isso inspirasse as pessoas a seguir ele até uma terra prometida. Então, a gente precisa mesmo melhorar a nossa linguagem e trazer ela mais para o pessoal, de uma forma que as pessoas se sintam realmente inspiradas a proteger, né, a natureza e serem nossos aliados na conservação. Mais que ser também aliados, né, Rayane, assim, que isso que você trouxe, né, muito legal que, sim, você está falando no lugar de gestora, né, como isso enriquece, né, abre aí espaço, né, para fluir, para outras conexões, né, com o público, né, com os visitantes, com os turistas dessas áreas. Então, né, acho que essa questão, né, que eu quero dizer do que mais do que ser aliados assim, a gente saber o real valor de que quão é maravilhoso você desfrutar, né, daquele espaço, daquela energia, daquele monumento, né, natural, né, enfim, hoje tem muitos estudos que comprovam o que, enfim, talvez muitos dentro da nossa bolha, né, socioambiental aí de conservação, comprova que a natureza é sinônimo de saúde, né? E hoje tem aí estudos científicos no mundo todo, vamos dizer assim, né, comprovando isso, né, mental e física. Mas então é isso que eu vejo, essa questão da conexão, né, que eu vejo que essa linguagem, né, que você abordou agora, ela é uma forma, né, mais, vamos dizer assim, mais sensível, mais humana de despertar, né, no outro. Não, exatamente. E isso, né, criar essa conexão com as pessoas é com que faz com que as pessoas valorizem aquilo, né? E faz com que a experiência dela seja mais qualificada, seja mais profunda, onde ela consiga realmente captar tudo que ela está tendo ali à disposição naquele momento, quando ela está numa área natural, quando ela está respirando um ar limpo, quando ela está escutando os sons dos pássaros, quando ela está pisando ali numa trilha e ela escuta aquelas folhas secas quebrando, e só aquele som já traz, né, para o intelecto dela, para a mente dela, uma sensação de bem-estar que já reduz os níveis de ansiedade dela, já controla a pressão arterial dela. Então, é nossa função, que já conhecemos um pouco mais desses conceitos, fazer com que isso chegue de uma forma leve a essas pessoas, né? Então, ganhar ela primeiro no emocional, na sensação mesmo. É fácil você fazer uma pessoa se conectar com paz, né? Com leveza. Então, a gente tem aí na natureza
todos os elementos que a gente precisa para fazer com que eles valorizem isso. Porque isso é ancestral nosso, né? A gente gosta de se conectar com a natureza. A gente gosta de paz, a gente gosta de tranquilidade. A gente gosta do som do vento batendo na copa das árvores. Nossa. Então, falta muito pouco, assim. A gente já tem tudo que precisa para a gente fazer com que a sociedade perceba que a nossa grande riqueza mesmo está na natureza, né? A gente está num país abundante em biodiversidade. Então, eu acho que quando a gente mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade que a nossa verdadeira riqueza está nisso, né? Eu acho que a gente já vai avançar bastante em vários aspectos da nossa história, não só na área ambiental, mas na área social, cultural e mesmo econômica. E assim, a gente pode entender então que esse é um grande objetivo, né, da interpretação ambiental, né? Assim, até já fazendo o link, né, no até dentro mesmo do instituto, né, do ICMBio, que é trazer, né, acho que é como você disse, como você bem disse, né, trazer essas pessoas mais perto das unidades de conservação. Exatamente. Então, falando um pouco do conceito institucional, né, que a gente tem de interpretação ambiental, a gente fala que é um conjunto de estratégias de comunicação destinadas a revelar o significado dos recursos ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio protegido. Então, assim, o propósito é sensibilizar quanto à importância da conservação da natureza e das áreas protegidas, porque assim você melhora a qualidade da experiência, tanto do visitante quanto do morador local, né? E você qualifica essa experiência dele nesse ambiente, de uma forma que isso venha a influenciar uma mudança de comportamento positiva em relação ao meio ambiente. A interpretação ambiental ela é baseada em 3 pilares principais, né, que vai dar a experiência interpretativa, a oportunidade para que a pessoa se conecte com aquele recurso. Então, os 3 pilares ela é baseada no recurso, no público-alvo que você quer alcançar e nos meios para fazer essa interpretação. Então, uma parte muito importante para você criar essa experiência é você pensar qual público você quer atingir. E a interpretação ambiental ela pode atingir os mais diversos públicos possíveis. Como ela é uma ferramenta de comunicação, ela tem que ser bem planejada para atingir aquele objetivo, né? Então, com base no público que você quer alcançar, você vai definir as estratégias para atingir esse público. Então, os principais públicos, né, de uma forma geral, que a gente busca atingir nas unidades de conservação são os visitantes, que vão conhecer aqueles atributos que estão ali protegidos, mas também essas populações locais que moram muitas vezes no interior, mas também no seu entorno, e que são diretamente atingidas quando essas áreas são criadas, né? Tem o seu cotidiano afetado. Às vezes são pessoas que moravam dentro e precisam sair, ou antes era uma área muito pacatas, que não ia ninguém visitar, conhecer, e com a criação daquela unidade de conservação, mais pessoas passam a ir ali visitar, então tem uma circulação maior de pessoas de fora. Então, os moradores locais, eles têm a sua vida atingida muito diretamente, né, quando uma área protegida é criada. Então, elas precisam ser envolvidas em todo o processo. Tanto que uma das diretrizes que a gente coloca para desenvolver produtos e serviços de interpretação ambiental é tentar ao máximo engajar essas pessoas, esses atores sociais que vivem ali mais perto dessas áreas protegidas, né? Tanto porque eles são os principais conhecedores, tanto porque eles têm a vida diretamente modificada com esse processo de criação. Então, o que a gente, né, o que eu acabo entendendo, o que é muito rico, a interpretação ambiental, ela traz, né, acho que ela formata de uma maneira muito genuína, né, a identidade, né, dessa cultura local,
né? Da onde o território onde essa unidade de conservação está inserido, né? Revelando assim essa experiência única, né, que você falou. Então a gente tem ela como uma ferramenta de gestão, né, de comunicação que auxilia todo esse processo de uso público, né, de experiência, né, de coletar ali os valores. Muito legal esses pilares que você trouxe, né? Acho que realmente amarra tudo isso. E a palavra que me fica é essa, né? Criar essa identidade de uma maneira muito genuína, né? Muito rica mesmo. E a partir daí, então, vamos para o estudo de caso, né? Eu acho que o que você participou, esse processo incrível, que é na Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, né, como é que foi esse desenvolvimento lá, até com esses elementos tão diversos, né? A gente pode falar multiculturais que tem lá. Foi uma experiência maravilhosa, assim, para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, poder ter passado esses 5 anos no Peruaçu e ter contribuído com esse processo tão rico, tão intenso de implementação do uso público lá, né? E passar por isso, usando a ferramenta da interpretação ambiental junto, eu acho que agregou muito a todos os produtos que a gente conseguiu gerar lá. Então, a gente ficou lá de 2014 a 2019, então teve toda essa parte de estruturação que o uso público precisa, né? Trilhas, estradas, pontes, passarelas, mirantes, e trazendo para o lado da interpretação ambiental, a gente desenvolveu um produto e um serviço. O produto foi a sinalização interpretativa, então, além daquela sinalização indicativa, direcional, de distância, com as principais informações do parque, mapas, a gente tentou também já ir trabalhando um pouco dessa sensibilização na nossa sinalização. E de serviço, a gente resolveu trabalhar com os condutores ambientais, né? E aí também ser uma forma de diversificar um meio interpretativo não pessoal, que é a sinalização, e um meio interpretativo pessoal, que é com os condutores. Então, a gente deu esse curso de capacitação para os condutores em interpretação ambiental. E aí esse processo foi muito rico, né, para a gente. Como o Peruaçu ele é um lugar único nesse planeta, porque, como você disse, ele abrange muitos atrativos, né, naturais, culturais, históricos, pré-históricos. Então, lá tem caverna, então é muito forte em espeleologia, cavernas imensas, com mais de 100 metros de altura, grandes galerias, grandes clarabóias, grandes extensões. Ele tem os sítios arqueológicos, então tem pinturas rupestres, sítios rupestres, sítios arqueológicos com escavações, sepultamentos muito importantes para a arqueologia, além de toda essa riqueza natural. Né? Ele é uma área de transição entre o Cerrado e Caatinga, então ele tem uma diversidade biológica muito grande, muitos recursos naturais da fauna e da flora, por ser essa área de contato entre dois biomas. Então, ele é uma área de destaque mundial, por no único lugar você conseguir compactar tanta riqueza e interpretar junto com as comunidades locais. Tudo isso foi muito engrandecedor. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, atualmente, ele também compõe um NGI, um Núcleo de Gestão Integrada com a Área de Proteção Ambiental, Cavernas do Peruaçu, né? Então, essas duas unidades estão localizadas no norte de Minas Gerais. O parque abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, e tem aproximadamente 56 mil hectares. E junto com a APA, ele passa para quase 200 mil hectares, né? Além desses 3 territórios do parque, desses 3 municípios do parque, a APA também tem os municípios de Bonito de Minas, Cônego Marinho e Miravânia.
E essas duas unidades estão no contexto de uma região muito bonita, que é a região do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Rayane, e esse processo, fala um pouquinho mais para a gente, assim, como que foi esse processo até juntamente com a comunidade, as comunidades, as pessoas, né, já que né, o diferencial, né, da interpretação ambiental é justamente esse. O processo de construção foi o mais gostoso disso tudo, né? Mais do que a gente chegar a ter os produtos prontos no final, foi como isso foi sendo construído, porque à medida que ele foi sendo construído, isso foi nos abrindo várias portas, e quanto mais a gente adentrava aquelas portas, mais apaixonada a gente ficava. Porque como tem toda essa riqueza lá para ser descoberta, para ser traduzida, para ser interpretada, a gente precisou, né, conversar com todos esses técnicos em todas essas áreas que envolve trabalhar no Peruaçu, espeleologia, arqueologia, biologia, hidrogeologia, enfim, mas também a gente precisava, né, saber desse conhecimento local. Paulo Freire já dizia, né, que não tem conhecer mais, saber menos, mas sim que são diferentes saberes. E a gente quis abranger todos esses saberes, todos esses conhecimentos e linguagens nesses produtos que a gente estava desenvolvendo. E a gente percebeu que a gente ia conhecer mais sobre essas histórias locais conversando com as pessoas do lugar, né? E essa foi a nossa chavinha para abrir essa porta para a comunidade. E à medida que a gente foi entrando nas comunidades, a gente foi entrando nas casas das pessoas, a gente foi entrando na casa das pessoas mais experientes das comunidades, né? Então a gente teve a oportunidade de acessar essa biblioteca viva ali, que tinha várias histórias muito ricas do lugar e que foi o que trouxe o diferencial para esses produtos que a gente trouxe. E à medida que a gente ia conversando com esses senhores e com essas senhoras, é como se, na verdade, eles estivessem interpretando para a gente as riquezas do Peruaçu, sabe? Então, os nossos primeiros intérpretes do Peruaçu são essas pessoas que a gente conversou, que nos contou todas essas histórias, todas essas riquezas, todas essas belezas, que vão muito mais além do que os nossos olhos conseguem captar, né? Que quando você consegue colocar uma história junto do que você está vendo, é aí que a interpretação, que a revelação acontece. Então, foi uma oportunidade da gente se inundar mesmo daqueles conhecimentos, daqueles saberes, daqueles sabores e ficar completamente apaixonados. Por isso que eu saí do Peruaçu e já tem 2 anos, mas o Peruaçu não sai de mim. Eu continuo sendo uma eterna apaixonada por aquele lugar. E aonde eu for, eu vou levar o Peruaçu comigo para ser valorizado. E aí, à medida que a gente foi conversando com essas pessoas e foi tomando conhecimento dessas histórias, tanto técnicas quanto desse conhecimento tradicional, a gente foi tendo mais ferramentas para poder passar isso de uma melhor forma para os condutores, né? Só que os condutores, eles também são, na sua grande maioria, moradores locais ou pessoas que já têm alguma relação com o parque. Mas como eu falei inicialmente, tem esse processo de criação das unidades que às vezes não faz você se apaixonar com aquele lugar, com aquele território, com aquele limite, né, que é criado às vezes de uma forma de cima para baixo. Então, eu senti nesse processo de desenvolvimento desses produtos interpretativos uma chance também da gente reinterpretar todas essas riquezas, todas essas histórias para as próprias pessoas que moravam ali. E a partir dali, a gente fazer essa valorização com eles. Porque os condutores é a cara do ICMBio para o visitante, né? Então, eles precisavam estar empoderados de todas essas riquezas, de todas essa importância que tem ali para poder passar com verdade, com potência, com efetividade a mensagem de como aquele lugar é rico, de como aquele lugar é maravilhoso. Então, foi muito legal, tanto a gente ser interpretados,
por aqueles anciões e anciãs, tanto da gente reinterpretar isso para os condutores. E aí a gente foi adquirindo ferramentas onde a gente conseguiu reinterpretar isso para as prefeituras, né, para o poder público municipal, para os brigadistas, para os nossos conselheiros, para o trade turístico que trabalhava ali naquele entorno, e fazer esse caldo ir crescendo, né, e engrossando. Então, a gente foi convencendo os atores locais, a partir disso a gente foi levando isso para atores regionais, um pouco mais longe, e hoje a gente vê uma valorização muito maior do parque na região, e a gente espera que cada vez mais ele alcance essa valorização a nível nacional, né? Que é só uma questão de tempo até isso acontecer. Ai, torcemos, torcemos. Isso que você trouxe, né? Sem dúvida, vamos colocar assim, né? Quando você trouxe aí dos condutores, né? Entre outros atores. Fazer um paralelo, assim, né? Se a gente, numa organização, né? Seja ela de que perfil seja, você trabalhar com os colaboradores, né? Em relação a isso que você trouxe de né, vender e comprar aquela ideia, né, no melhor sentido da coisa. Senão você não consegue desenvolver, né, um trabalho que gere, né, verdade, vontade, né, eficácia, enfim. E muito gratificante mesmo. E até para você depois, né, ao longo aí do processo, né, que o processo já foi realizado, já está implantado, de você manter essas parcerias, né, esses contatos, esses laços, né, fortalecidos, porque não é só, né, você ir lá uma vez, sensibilizar, né, passar por um processo e deixar. Então isso é muito importante você trabalhar, né, com o pessoal da casa e para que essas relações sejam sempre cultivadas, né, e floresçam, né, como você mantenham-se florescidas em todas as estações. Olha só, olha a inspiração da natureza. Ah, tá vendo? Que lindo. Você já está dando uma ótima intérprete, Ana Celina. Ai, que ótimo! Mas isso que você trouxe nos remonta ao que a gente conversou no início, né? Que isso que vai gerar o real engajamento, isso que vai gerar a real participação, e isso que vai fortalecer os laços, que vai trazer aliados mesmo, que a gente tanto precisa para que a gestão seja efetiva. E não só a gestão da área protegida, né, daquele território, mas para a valorização dos recursos naturais brasileiros mesmo. Sim, que ótimo ter essa ferramenta se multiplicando, né? Acredito aí nas unidades de conservação, que elas se também transbordem, né? As estaduais, municipais, enfim, as particulares. E, Rayane, eu acredito então, a gente, né, citou aí alguns públicos e também fortalece, né, sem dúvida, a participação do conselho, que pode ser uma ferramenta também super forte de proteção, né, no melhor sentido da palavra, assim, né, daquelas pessoas com aquela cultura, com aquela natureza, né, com aquele território, com aquelas pessoas, né, muitas vezes. Tô Isso, no certa? Peruaçu, na nossa experiência lá no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, a gente percebeu isso muito claramente, né? Como os resultados foram para muito além do que a gente esperava. Então, por exemplo, você trouxe a questão dos conselheiros. Foi muito importante para a gente retomar essa conversa com os conselheiros e perceber como a participação social desse espaço, né, que é um espaço institucionalizado, ele foi retomado, mas ele também foi qualificado. Antes era um espaço de muito embate, de muito conflito, até porque ele ficou um período parado. Então, a partir de todo esse processo, a gente conseguiu qualificar, e hoje o conselho ele passou a ser mais propositivo,
porque a gente conseguiu ter ali parceiros mesmo, atuando junto com a gente, né? E a gente teve parcerias formais também estabelecidas nesse processo. A gente teve o programa de voluntariado implantado, onde a gente tem voluntários tanto da comunidade quanto voluntários que vêm de diversas partes do Brasil para apoiar a gente nas mais diversas atividades, seja na recepção dos visitantes, seja na manutenção da trilha, seja até na abertura de novos atrativos. Os voluntários ajudaram bastante a gente nisso e continuam ajudando até então, né, nos dias atuais. A gente teve a formalização de um acordo de cooperação firmado com a OCIP, que é um Instituto Ecos, que esse acordo de cooperação técnica ele está vigente até hoje. A gente conseguiu também formalizar um termo de reciprocidade com as 3 prefeituras que fazem parte do território do parque, né? Com a prefeitura de Januária, de Tacarambi e de São João das Missões. A gente conseguiu instalar um projeto continuado de educação ambiental com as escolas, que a gente chamou de Escola nas Cavernas, que teve 2 versões aquele ano, teve 2 publicações que conseguiram ser lançadas, e agora, por causa dessa parceria com o Instituto Ecos, tem uma nova versão acontecendo agora, que é Conectando Histórias, que é um projeto que conseguiu financiamento coletivo com o apoio do BNDES. Então, você vê assim, né, que uma ação ela vai aos poucos, cada vez mais crescendo, né, ganhando mesmo proporção e aliados. Já virou um jardim, né, de tantas flores que deu. Sim, sem dúvida, a movimentação, né, vai enriquecendo e abrindo espaço e oportunidade para outras coisas. Mas assim que tiver oportunidade, vá captar com seus próprios olhos, sentir na pele toda a energia que emana dali. Não é? Tem uma riqueza cultural também imensa. Ali tem as populações tradicionais quilombolas, tem o território indígena Xacriabá, também riquíssimo em cultura, em história. A culinária, vocês não têm noção do que tem ali guardado naquele norte de Minas, a galinha caipira, o pequi. Então, tem que colocar na agenda e conhecer o norte de Minas, todo o território do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu e como é que fala? E a cereja do bolo, né? Que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Oh, delícia, não tem nem como não se empolgar. Bom, além de conhecer o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, para ser conduzido pelos nossos condutores que estão capacitados em interpretação e ver, né, as nossas placas, a nossa sinalização interpretativa instalada em campo. Institucionalmente, a gente tem uma publicação do ICMBio de 2018, que é a interpretação ambiental nas unidades de conservação federais, que ele traz o resumo, né, os principais conceitos e técnicas e ferramentas de como se trabalhar a interpretação ambiental nas áreas protegidas. Então, eu acho que para quem não conhece, para quem quer começar, esse é um bom início, um bom ponto de partida. Rayane, você trouxe para a gente, né, várias vezes que foi um processo super enriquecedor. Quando eu te ouvi, né, de uma outra ocasião, achei muito bacana também, além disso, os aprendizados, né, desse processo todo. Então, a gente pode fechar você trazendo um pouquinho dessas lições aprendidas, pode ser? Claro, eu fui uma pessoa muito agraciada de ter tido essa experiência no Peruaçu. Então, fiz muita coisa, então errei muito, mas também tive a oportunidade de aprender muito, né? E passar esses conhecimentos, essas lições para frente, para que pessoas não caiam no mesmo erro que eu e que possam avançar daí para frente. Vai ser um prazer. Então, o que eu poderia, como eu falei antes, né, eu aprendi muito como ser humano, como pessoa,
nesses 5 anos que eu passei no Peruaçu, mas o que eu poderia destacar enquanto uma gestora, e pensando na ferramenta de interpretação ambiental, né, é que a interpretação ela tem que estar conectado com o que faz aquela área ser única e que, assim, ensejou a sua criação. Porque, igual eu trouxe nos pilares da interpretação, existem infinitas oportunidades que você pode criar. Então, é bom você escolher aquela que seja mais adequada ou as mais adequadas para a área protegida que você tá trabalhando. Eu aprendi também que quando as coisas são feitas com diálogo e participação, as pessoas valorizam mais. E que, como é uma ferramenta de comunicação, né, interpretação, no final das contas, é importante você se basear em fontes seguras e confiáveis, mas também valorizar o conhecimento local, porque assim você diversifica a linguagem, você diversifica aquele conteúdo e faz com que ele se torne mais rico. E também que a linguagem que você vai usar, ela tem que ser adequada para os mais diversos públicos, porque para que ela seja compreendida, ela precisa ser agradável. E uma coisa também importante com relação à comunicação é que a comunicação ela precisa de uma relação de confiança para ser estabelecida, né? Tem o emissor, o receptor, e para que essa mensagem chegue, é necessário criar uma conexão. Então, às vezes, antes da comunicação, é importante você criar esse ambiente propício, né, para que essa relação de confiança ela seja estabelecida e depois estabelecida que ela seja mantida e também fortalecida ao longo do tempo. Eu também acrescentaria que às vezes não é possível você chegar num lugar e fazer vários projetos, várias coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Então, ter calma, ter paciência, começar aos poucos, mas ir fazendo sempre. E à medida do possível, as coisas vão crescendo, vão aumentando, vão fortalecendo, novas oportunidades vai surgindo para você ir trabalhando a ferramenta ao longo do tempo. Mas que nesse processo, né, é muito importante você envolver o máximo de atores possível, porque assim você mantém uma multidisciplinariedade de olhares, de discurso e de conhecimentos para você enriquecer a mensagem que você quer passar. Então a participação também ela ajuda nisso. E eu traria por fim o que a gente chama, né, a equipe ampliada chama do mantra da interpretação ambiental, que no primeiro momento você tem que pensar na mensagem que você quer passar e depois os meios de transmiti-la. Depois que a mensagem ela deve tocar o coração. Então, além de tentar passar um monte de informação, um monte de dado, trabalhar o racional, o intelectual da pessoa, tenta focar no emocional, naquilo que é comum a todos nós enquanto ser humano. Então, tenta tocar no coração da pessoa. E que menos é mais. Então, seja estratégico, foque no essencial para a sua mensagem, porque normalmente não são grandes discursos que convencem o seu público, né? Mas sim uma mensagem focada e estruturada na mensagem que você quer passar. Acho que é isso, Celina. Dicas valiosíssimas, né, de comunicação, né, de uma forma geral, de uma forma bem essencial, na verdade. Rayane, muito obrigada. Bom, essa questão, né, da gente trabalhar realmente com foco mais humano, né, de uma forma assim, juntar, né, mais a subjetividade, né, a objetividade, isso, como você trouxe, né, ao mesmo tempo que é inerente a nós, é um desafio, né? Eu acho que a interpretação ambiental, ela trabalha muito bem isso, né? Eu acho que ela é uma grande aliada, né, uma grande ferramenta que ajuda a trazer, né, esse toque emocional, né, o coração aí para o cerne das mensagens. É incrível, incrível esse trabalho. Parabenizo aí todos vocês, você que tem passado aí
treinamento, né? Para, enfim, como uma expert aí da interpretação ambiental, tem disseminado, né? Isso, agradeço a nossa conversa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, dessa ferramenta, vamos chamar assim, um pouquinho mais do trabalho do parque. Então, a gente vai deixar aqui os referenciais, né, os links da vida para acessar. E eu quero super agradecer, né, a você compartilhar todo esse conhecimento aí com a gente, essa experiência. E tá aqui no OrganaCast. Tá bom? Obrigada e parabéns pelo trabalho, de verdade. É muito lindo ver isso acontecer, né, no âmbito das áreas naturais protegidas. Obrigada a você, Ana Celina. É uma honra estar aqui no seu podcast. Eu agradeço muito a oportunidade de estar disseminando, né, essa ferramenta que eu acredito tanto e estar, de certa forma, também divulgando esse lugar que eu sou apaixonada, que é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e a região lá do norte de Minas como um todo. E falando da interpretação ambiental, eu acredito muito nela, eu acho que ela é uma ferramenta muito forte, muito potente, porque ela tem esse potencial mesmo de criar nas pessoas esse sentimento de pertencimento e esse engajamento que a gente precisa tanto conseguir né, com a sociedade. A gente precisa trazer membros das comunidades locais e todos os atores da sociedade como os nossos principais aliados a esses esforços de conservação que a gente faz na gestão das áreas protegidas. Às vezes a gente se sente muito solitário, né, dentro dos limites daquele território, e ter uma ferramenta de comunicação para a gente colocar nossa voz para fora daqueles territórios, com verdade, com disposição de trabalhar, aberta a trabalhar valores universais, a criar experiências únicas com aquele público, eu acho que é um importante aliado e, como eu falei, eu acredito muito na ferramenta. Eu acho que ela tem muito potencial, acho que é muito potente e que se a gente que trabalha na área ambiental usasse mais essa ferramenta da comunicação e especialmente da interpretação ambiental, eu acho que a gente trabalharia com mais leveza, que a gente teria mais efetividade na mudança de postura das pessoas e mostrar para elas como os nossos recursos naturais são a nossa principal riqueza, é o nosso principal valor do nosso país, da nossa nação. Então, fico muito grata pelo convite, espero que tenha feito sentido para as pessoas. Obrigada por quem está nos ouvindo até agora. E eu só tenho a agradecer, tanto a oportunidade de ter participado durante esse período lá na gestão do Peruaçu, que foi muito rica para mim, mas que eu não fiz sozinha, tá, gente? Eu estou aqui sendo a porta-voz, mas tive muitos parceiros, muitas pessoas ajudando institucionalmente lá na região, toda uma equipe junto, que eu não vou citar nomes aqui para não esquecer ninguém, mas que a gente não faz nada sozinho, né? Exato. Mas que bom a gente ter a nossa voz para trazer mais gente para nos ajudar a fazer junto e fazer bem, e assim todo mundo se sentir pertencente àquele território, àquele processo, a esse produto como um todo. E depois disso tudo, então, a gente só reforça o convite para visitar o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, né? Minas Gerais, Brasil, planeta Terra, maravilhoso. Então, muito obrigada, parabéns mais uma vez. E é isso, foi mais um OrganaCast, Comunicação e Natureza num Play. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau, pessoal, obrigada. Obrigada. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar essa prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.